Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 10 de julho, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 18 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: "A minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela, e ela viverá." Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, eu ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: "Coragem, filha, a tua fé te salvou." A mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: "Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo." E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está ouvindo essa pregação pela primeira vez, você que acompanha todos os dias, Deus abençoe poderosamente a semana de cada um. E quero fazer aquele pedido especial. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu comentário, deixe o seu like na pregação de hoje e principalmente compartilhe essa pregação. É uma palavra que muitas pessoas precisam ouvir. E você, fazendo esses pequenos gestos, você vai estar me ajudando para que esse canal possa crescer e crescendo possamos alcançar mais e mais pessoas para se unirem a nós nesse propósito de meditar diariamente a palavra de Deus. O Evangelho de hoje, ele vai nos mostrar o exemplo de fé de duas pessoas. Eu gosto muito de meditar sobre exemplos de fé, porque são esses exemplos que nos inspiram a não desistir, a manter acesa a chama da esperança. E eu quero dizer para você hoje: renove a sua fé, renove a sua esperança, a sua confiança no Senhor e creia que assim como esses dois milagres aconteceram, o Senhor quer realizar também na minha vida e na sua vida sinais de cura, de libertação, de salvação. O primeiro milagre vai mostrar um chefe, um homem poderoso daquela época. E aquele homem, ele vê a sua filha morta e ele então toma a decisão de ir ao encontro de Jesus. Mas não foi um encontro qualquer. Aquele homem tomou uma atitude que é uma atitude que outras pessoas faziam com ele. Pessoas tinham reverência pelo poder, pelo status que ele tinha. Mas aquele chefe, aquele homem poderoso naquele momento, ele chega até Jesus. E estando diante dele, aquele homem se inclina profundamente. Isso é muito forte, meus irmãos. Aquele homem se inclina profundamente diante de Jesus. Esse se inclinar profundamente é dar reverência a Jesus. É reconhecer
quem Jesus é. Reconheceu o senhorio de Jesus. E aquele homem poderoso, ele se reveste de humildade, se inclina diante do Senhor e faz para ele um pedido de um pai, dizendo: minha filha acaba de morrer, mas vem, Senhor, impõe a sua mão sobre ela e ela viverá. Olha que fé maravilhosa! A filha daquele homem já estava morta, mas ele acreditou, ele confiou, ele se humilhou diante do Senhor para dizer: ela já está morta, Jesus, mas o Senhor é o Deus da vida, e vem então, coloca a sua mão sobre ela, ela vai viver, porque eu já vi o Senhor realizar tantos milagres na vida de tantas pessoas. Esse ato de humildade e essa fé tão forte tocou o coração de Jesus. E Jesus então vai à casa daquele chefe para realizar esse grande milagre. Meu irmão e minha irmã, esse homem nos ensina a maneira que nós devemos nos aproximar do Senhor. Devemos nos aproximar dele com humildade, mas devemos nos aproximar dele com fé, sem hesitar, sem medo, dizendo para o Senhor que nós cremos que ele pode todas as coisas. Não há nada impossível para o Senhor. E a nossa fé deve ser essa fé que olha para Jesus e que não olha para o problema. Aquela menina já estava morta, mas a fé daquele homem foi tão grande que ele se inclina profundamente diante do Senhor, reconhecendo a sua pequenez e reconhecendo a grandeza de Jesus. E ele implora então, e Jesus é tocado por aquela fé, e ele vai à casa daquele homem para devolver a vida para aquela menina. Mas no caminho acontece uma segunda cura, um milagre extraordinário, um milagre maravilhoso. Uma mulher que sofria de uma hemorragia profunda há 12 anos. Uma mulher que sofria e que já tinha gasto seu dinheiro com médicos, com remédios, e nada tinha resolvido o problema dela. Nada tinha sido suficiente para que aquele mal fosse curado. Aquela mulher já tinha perdido a esperança nos médicos, nos remédios. Mas aquela mulher ouviu falar de Jesus. E ela então toma a melhor decisão da sua vida. Eu vou ao encontro de Jesus. Assim como aquele chefe foi ao encontro de Jesus, essa mulher também, ela vai ao encontro de Jesus. E ela traz um propósito no seu coração. Ela pensava: se eu conseguir pelo menos tocar no manto dele, eu vou ficar curada. Olha que fé maravilhosa. Olha que fé linda, que testemunho lindo dessa mulher. Ela pensava: não precisa nem dele olhar para mim, não precisa dele parar, não precisa dele impor as mãos sobre mim. Se eu tocar no manto dele, na veste dele, eu vou ser curada. E aquela mulher então sai de casa com esse propósito: hoje, nada vai me impedir de eu receber a minha cura. E aquela mulher então, ela toca na barra do manto de Jesus. Aquela mulher toca no manto do Senhor. No outro evangelho, vai dizer, Jesus para e pergunta: quem me tocou? E a multidão: Senhor, os discípulos falam: Senhor, tantas pessoas aqui, e o Senhor pergunta: quem te tocou? E Jesus vai dizer: alguém me tocou, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Uma grande multidão apertava Jesus. Uma grande multidão estava atrás de Jesus. Mas foi uma mulher que tocou nele pela fé. Foi uma mulher que tocou em Jesus, crendo
crendo que era só tocar nele e ela ia ser curada. E Jesus percebeu isso, porque aquela mulher não andava atrás de Jesus para ver alguma coisa acontecer na vida dos outros. Aquela mulher, ela foi ao encontro de Jesus, porque ela precisava ter uma experiência com o Senhor. Ela toca em Jesus e ela é imediatamente curada. Jesus então olha para ela e fala: coragem, filha, a tua fé te salvou. Meu irmão e minha irmã, se nós pegarmos os milagres que Jesus realizou, nós vamos sempre ver que a fé, o milagre, é uma via de mão dupla. Eu creio, eu vou ao encontro de Jesus, eu não vou medir esforços para ir ao encontro dele, e quando Jesus vê essa fé, é mediante essa fé que ele realiza um milagre. E por diversas vezes, Jesus falou com aqueles que foram curados: vai, a tua fé te salvou. Jesus não falou com aquela mulher: foi eu que te salvei. Claro que foi ele que realizou o milagre, mas o milagre aconteceu mediante a atitude daquela mulher, essa atitude maravilhosa de fé. E a bênção de Deus, o milagre do Senhor acontece quando nós nos colocamos de pé e tomamos a decisão de ir ao encontro de Jesus. Ontem eu tive a alegria de levar a palavra de Deus no aniversário de um grupo de oração, e nós tivemos um momento maravilhoso de adoração ao Santíssimo com um diácono, um homem muito usado por Deus, um homem muito simples. E quando o diácono passava com Jesus no ostensório no meio de nós, pessoas choravam, pessoas tocavam em Jesus, porque Jesus estava ali. E eu vi pessoas tocando nele, chorando, e eu vi que pessoas estavam sendo libertas, porque onde Jesus passa, milagres acontecem para aqueles que acreditam, para aqueles que têm fé, para aqueles que sabem que o nosso Deus é o Deus do impossível. Eu vi pessoas chorando, pessoas sendo tocadas pelo amor e pela misericórdia do Senhor. Meu irmão e minha irmã, isso é fé, essa certeza. E é isso que toca o coração do Senhor. A nossa fé, a disposição que nós temos de ir ao encontro dele, de rasgar o nosso coração e de deixar ele agir em nós. Jesus chega à casa daquele chefe. Estavam todos lá com aquele funeral, com aquela tristeza. Mas Jesus pede que todos retirassem, porque Jesus fala: não, a menina não morreu, ela está dormindo. As pessoas começaram a zombar do Senhor, a caçoar dele, porque eles viram que a menina estava morta. Mas quem estava chegando ali é o autor da vida. Quem estava entrando naquela casa é o Senhor que pode todas as coisas. Quem estava entrando naquela casa é aquele que venceu a morte, aquele que a morte não deteve e que ele ressuscitou. E é esse Jesus que viu a fé daquele pai e que declarou: a menina não está morta, ela está dormindo. Jesus entra naquele quarto, toma a menina pela mão e ela se levanta. O autor da vida devolve a vida para aquela menina. O autor da vida sopra sobre aquela menina e ela volta a viver, porque um pai que ama tanto aquela filha, ele se humilha diante do Senhor, ele reconhece a grandeza do Senhor, e isso toca o coração de Jesus. Ele vê a fé daquele homem, e ele vai naquela casa,
e ele vence a morte. Meu irmão e minha irmã, é esse o Deus que nós confiamos. O Deus que nós depositamos a nossa esperança. Um Deus que realiza milagres mediante a nossa fé. E nós precisamos pedir ao Senhor o dom da fé. Na fé não pode haver dúvida, não pode haver medo. A fé, como está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 11. A fé é o fundamento da esperança e uma certeza daquilo que nós não vemos. É a fé que toca o coração do Senhor. É a fé que move o coração de Deus para que Ele possa agir na nossa vida. É mediante a fé que os milagres são realizados. É mediante a fé que o mal é repreendido. E é mediante a fé que Jesus devolve a vida. E hoje, assim como o Senhor levantou aquela menina e devolveu para ela a vida e a entregou viva para os seus pais, hoje eu quero declarar, o nosso Deus, Ele está vivo. E Ele quer devolver a vida para muitos. Você que sente sem esperança. Você que se sente cansado, desanimado, como o Evangelho nos falou ontem. Vinde a mim. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Jesus tem vida nova para te dar. Jesus quer te colocar de pé. Ele está com as mãos estendidas para você. Então levanta. Tenha coragem. E pela fé, toque em Jesus. Toca no Senhor. Faça essa experiência. Vá ao sacrário. Você e Deus. Fala com o Senhor. Toca nele. E eu tenho certeza que milagres e sinais poderosos vão acontecer na sua vida pela fé. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, diante desses dois grandes exemplos de fé, eu quero hoje entregar a minha vida e a vida de cada pessoa que está ouvindo essa pregação e rezando junto comigo essa oração. Porque eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Deus do impossível. Eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Por isso, Senhor, num ato de fé, eu entrego cada irmão e cada irmã. O Senhor sabe o que essa pessoa está passando. O Senhor sabe as necessidades dessa pessoa. Por isso, Senhor, que pela fé, esse irmão, essa irmã, possa estar tocando no Senhor hoje. E tocando no Senhor pela fé e pela oração, milagres vão acontecer. E assim como aquele pai se humilhou diante do Senhor, se inclinou profundamente diante do Senhor, nós nos prostramos agora diante do Senhor, reconhecendo que nós não somos nada, mas reconhecendo que o Senhor é tudo. Por isso, Senhor, estende a sua mão. Estende a sua mão, Jesus, eu te peço. Levanta esse irmão. Levanta essa irmã. Traz vida nova. Traz esperança. Traz ressurreição, Senhor. E levanta para que essa pessoa possa ficar de pé e possa continuar seguindo a sua jornada. Eu creio, Senhor. Eu creio que nesse momento, pela fé, muitos estão sendo curados, libertos e abençoados pelo poder do seu nome, o nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.